Tirem as crianças da sala que o assunto de hoje é completamente polêmico. Muitas das pessoas aqui talvez peguem raiva de mim, e eu estou muito bem com isso, porque o assunto de hoje é talvez um dos assuntos mais polarizados que nós temos dentro do marketing, né? E se é por ego, e se é por resultados, e se é por eu não sei qual motivo, hoje nós vamos desmistificar talvez a maior rivalidade dentro do marketing, que é qual é o melhor tipo de tráfego para minhas campanhas, né? E aí, quando a gente fala sobre tráfego, a gente basicamente vai lembrar de dois tipos de tráfego, né? Tráfego pago, que são as campanhas de compra de mídia, e tráfego orgânico, que são aquelas pessoas que vêm por livre e espontânea vontade para dentro dos nossos sites. Beleza, né? E aí a gente entende, talvez, que quem faz tráfego pago não vai investir em tráfego orgânico e quem faz tráfego orgânico não vai investir em tráfego pago. Muitas pessoas, inclusive, pensam dessa forma. Mas eu posso ser bem sincero com você? É burrice. Porque quando a gente pensa em segmentar, né, nossa atuação a somente uma estratégia de aquisição de clientes, a gente está perdendo muito potencial de mercado. E eu vou te explicar por quê. Tem pessoas, por exemplo, que não consomem propaganda, né, publicidade de compra de mídia. Inclusive, se você for lá no Twitter hoje, você vai ver um monte de gente reclamando sobre os comerciais do YouTube. Né? Essas pessoas, elas não consomem esse tipo de conteúdo, né? Campanhas de vídeo dentro do YouTube. E tá tudo bem, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa, por exemplo, não clique numa publicidade dentro do Facebook, dentro do Instagram, né? E aí, se eu tô segmentando minhas campanhas somente para YouTube, eu tô perdendo todo esse potencial de pessoas que não consomem publicidade dentro do YouTube, mas que consomem publicidade dentro de outras ferramentas. Outra coisa que pode acontecer também é, por exemplo, na rede de pesquisa do Google. Tem gente que sempre pula os primeiros resultados pagos do search e clica sempre no primeiro resultado orgânico, né? Isso também tem pessoas que falam sobre isso, né? Dentro do Reddit, dentro do Twitter. Você vai encontrar esse tipo de pessoa, né? Essa pessoa não consome os primeiros resultados pagos do Google, ela vai para o orgânico. E aí a pergunta, se o teu site investe somente em compra de mídia no search, né? E ele não tem nenhum tipo de estratégia de aquisição de clientes de SEO, como é que você vai conseguir esses clientes? Né? É muito importante que você diversifique a sua compra de mídia. E aí, puxando isso para Black Friday, simplesmente você vai ver um fenômeno que, assim, no final do ano, todo mundo quer participar, né, do varejo, todo mundo quer participar, pegar uma porcentagem daquelas compras que as pessoas vão fazer. É normal, todo ano isso acontece. Né? E aí tem uns abençoados que resolvem fazer essas campanhas de final de ano, mas eles resolvem somente adentrar a uma estratégia. Somente fala assim, vou comprar mídia. Aí vai lá, pega todo o dinheiro dele e coloca lá no Facebook. Ou pega todo o dinheiro dele e coloca lá no Google. Ou pega todo o dinheiro dele e fala, vou comprar links aí, backlinks, para que o meu site suba. Ele vai pegar toda a grana dele e vai colocar numa estratégia só. E aí você sabe o que acontece? No começo dá tudo bem. No começo tá maravilhoso. No começo dá certo. E aí começa a desandar. Porque aquele resultado que ele tinha lá no começo, campanha nova, tracionamento novo, aquela maravilha, né? Que tava números ótimos, aquilo para de funcionar. E aí esse cara ele não tem mais nenhum tipo de estratégia de aquisição de clientes. E aí começa a encarecer. Esse cara, ele nunca mais vai querer fazer nenhum tipo de estratégia de marketing, porque ele vai falar que isso não dá certo. Só que o que não dá certo? Não dá certo as estratégias em si, ou não dá certo a forma como ele fez a estratégia dele. É muito importante que você tenha isso em mente. Não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Tua avó devia dizer isso pra você. E era uma mulher muito sábia, porque realmente essa é uma verdade universal.
Se eu vou comprar mídia, se eu vou investir em tráfego orgânico, eu não posso investir somente em uma estratégia. E aí vou te falar assim, mas como é que eu vou diversificar isso? Eu vou ter tempo para fazer isso? A grande questão não é se você vai ter tempo ou não, né? Se você quer ter resultados. Porque se você quer ter resultados, você pode, por exemplo, contratar um freelancer que faça esse tipo de coisa para você, né? Porque assim, normalmente quando a gente vê um profissional, ou ele é muito bom em tráfego pago, e aí a gente divide o tráfego pago em search, display, campanhas de redes sociais, campanhas de mídia programática e etc. E o tráfego orgânico, né? E aí a gente entra em redes sociais, a gente entra em SEO, a gente entra no Discovery do Google, né? E aí a gente tem uma ramificação. E normalmente os profissionais, né, que são especialistas em tráfego, eles são especialistas em um estilo de tráfego. E aí, né, não é possível que ele vá deixar de fazer alguma coisa porque ele não sabe fazer. Então, neste momento, ele vai fazer o quê? Você vai chegar nesses grupos de freelancers que a gente tem no Facebook, no WhatsApp e em diversas outras comunidades. E aí vai procurar pessoas que, logicamente, tenham referências, mas que vão fazer isso para você. Tira da tua cabeça que tudo que você tem que fazer tem que estar na tua mão. Aprende a terceirizar o que precisa ser feito, principalmente se você não souber fazer. Porque tem um fenômeno muito grande, né, o fenômeno do DIY, né, o do it yourself, que as pessoas elas acreditam que elas podem fazer absolutamente tudo, e de fato podem, mas aí, né, depende muito da curva de aprendizado. E se você está fazendo as suas estratégias de Black Friday agora com 78 dias da Black Friday, você não tem muito tempo para teste. Então você precisa fazer coisas que vão te dar resultado. Então nada mais justo que você pagar pessoas que tenham esse know-how, tenham esse conhecimento para que elas façam isso para você. Mas tira da tua cabeça essa ideia de que você só vai investir em um veículo de mídia. Você só vai investir em uma estratégia de aquisição de clientes. Vai por mim, isso sempre dá errado, uma hora ou outra. Eu não conheço nenhum tipo de estratégia de marketing que tenha dado certo com a pessoa colocando caminhões de dinheiro somente em uma aquisição de clientes e aquilo não tenha ficado mais caro no meio da estratégia. Não conheço. Inclusive, se alguém tiver um case muito bom de colocar caminhões de dinheiro num veículo só e que aquilo tenha dado muito bom, né, eu até peço que você divida comigo, porque eu realmente nunca vi isso na minha vida. Pode não dar super ruim, né, pode não ser um desastre completo, mas a curva, né, de custo de aquisição do cliente, normalmente ela se acentua, até porque quando você começa a fazer esse tipo de coisa, né, por exemplo, investir em mídia paga ou o próprio SEO, né, tem uma curva de dificuldade, porque, por exemplo, você vai começar a competir por termos mais simples, né, e aí aquilo ali, por enquanto, tá fácil. E aí quando você começa a entrar nos termos mais concorridos, quando você começa a entrar nos dias mais concorridos, aquilo começa a ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil. Então o investimento financeiro que você vai ter para aquilo te dar resultado, né, ele é proporcional à dificuldade que você tem no mercado. Então, quanto mais concorrido o mercado, mais eu tenho que investir para que aquilo dê resultado. Aí você vem me falar, não, eu faço SEO é de graça. Tudo bem, né? Na teoria, você ranquear nos veículos de busca é de graça. Só que o teu site precisa ter uma estrutura para isso. Precisa ter conteúdo bom, né? Precisa ter bons servidores, precisa ter uma boa infraestrutura, mas principalmente você vai perceber que conforme mais competitivo for aquela palavra-chave, aquele nicho que você está tentando ranquear, mais difícil vai ser aquilo sem que seu site tenha referências de outros sites, né? E você sabe muito bem que isso acontece se você faz isso
né? Sites com poucos backlinks não ranqueiam em SERPs muito concorridas, né? Infelizmente, é algo que acontece há muito tempo e que o Google sempre diz que resolveu, mas nunca resolve isso. Quem sabe um dia ele resolva. Mas até o presente momento, né, backlinks, links de outros sites para o teu site, eles ainda assim são muito importantes para que você faça, né, para que você ranqueie em termos mais competitivos. E aí, como é que isso acontece? Isso acontece normalmente com você fazendo ou campanhas de relações públicas para que você apareça nos outros veículos, ou que você realmente faça a compra de links, né? Que o Google também não aconselha, mas que a gente sabe que acontece. E das duas formas, você vai precisar investir dinheiro para fazer isso dar certo, né? Então, sim, o SEO ele é gratuito, mas você precisa fazer investimentos para que ele funcione. E do mesmo jeito, redes sociais, né? As redes sociais, elas tracionam muito bem de forma gratuita, mas vai chegar um momento que só os conteúdos, eles não vão fazer o seu crescimento, não vão te dar um crescimento no ritmo que você gostaria ou no ritmo que você precisa. Então você vai fazer investimentos ali para aumentar o teu alcance. É normal, isso acontece, né, com pessoas que já têm uma quantidade bacana de seguidores, né, e não conseguem mais aumentar aquilo depois de um tempo, porque realmente o gratuito ele tem um limite, e aí conforme você vai aumentando o número de seguidores que você tem, aquilo vai desacelerando, né? Não para, nunca para, só que vai desacelerando. E aí a forma de você manter o seu crescimento da forma satisfatória é fazendo investimento financeiro, né? Ou chamado impulsionamento no Instagram. E aí, como é que você vai fazer isso sem grana? Então é muito importante você ter na sua cabeça que o gratuito, ele te dá resultados tanto quanto o pago. Mas o gratuito, ele vai pedir estratégias para você que são diferentes da do pago, né? Velocidade também é diferente. A gente sabe que o gratuito, ele vai te dar resultados, mas uma velocidade menor do que o pago. Então, se você investe financeiramente falando, se você investe mesmo monetariamente falando, você vai acelerar teu crescimento, né? É um crescimento sadio? Não sei, não conheço teu negócio para poder dizer se é um crescimento sadio ou não. Quem vai fazer esta análise é você. Mas é muito importante que você entenda isso, né? Existem várias formas de conseguir novos clientes, tanto as formas orgânicas quanto as formas pagas. E todas elas são muito boas para quem quer conseguir resultados. Só que a tua estratégia não pode ficar limitada a somente uma delas, né? Vamos supondo que a gente coloca as nossas campanhas para rodar no Instagram, e o Instagram é proibido de rodar no Brasil, que a gente sabe que isso pode acontecer. O Instagram é proibido de entrar no Brasil. Onde você vai rodar suas campanhas, né? Você vai ter a sagacidade, por exemplo, de fazer com que essas campanhas saiam do Instagram para ir para outra plataforma, tendo os mesmos resultados que você tem no Instagram hoje, né? Isso seria humanamente impossível. Então é muito importante que você não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então, qual que é o melhor tráfego, né? O TLDR do papo aqui. Qual que é o melhor tráfego? Orgânico ou gratuito? O melhor tráfego é aquele que você vai usar na tua estratégia. Sendo ele orgânico, sendo ele orgânico, sendo ele pago. Mas é importante que você tenha os dois tipos de tráfego na tua estratégia, né? Fica com isso na tua cabeça. E outra coisa também que é muito importante de dizer é que às vezes as pessoas acham que o orgânico e o pago, eles são dois lados da mesma moeda, não são duas vertentes da mesma estratégia. E não é assim, né? Se você já rodou tráfego para páginas que elas também estão no orgânico, você vai ter percebido que em alguns casos as páginas não performam tão bem. E isso é normal. A arquitetura de uma página para uma campanha de compra de mídia, ela é completamente diferente de uma estratégia de uma página para tráfego orgânico. É diferente.
As pessoas que estão sendo obtidas com esses métodos, elas têm padrões de consumo diferentes. Assim como também entre os próprios nichos isso vai ter diferença. Então, é por isso que é mais comum que a gente tenha landing pages para rodar compra de mídia e a gente tenha, né, páginas mais conteudísticas para o tráfego orgânico. E aí é super normal. Você tem que entender como é que funciona, né, a jornada de compra do teu cliente para entender como é que cada uma vai se adaptar ao teu negócio. Mas é muito importante que você entenda isso também. Não adianta também você ter apenas uma página e com essa uma página você jogar todos os tipos de pessoas lá dentro. Isso não vai funcionar, né? Se eu tenho pessoas que vêm das redes sociais, essas pessoas têm um tipo de consumo, elas precisam de um tipo de conteúdo. Pessoas que vêm do search, elas têm outro padrão de consumo, outra página. Pessoas que vêm da compra de mídia, outro padrão de consumo, outra página. E aí entra o papel do estrategista. Uma coisa que eu estou falando desde o primeiro vídeo. Pega teus dados históricos, vê o que as pessoas estão fazendo dentro do teu site, vê quais que são, né, os hábitos de consumo delas. E se você estiver com dúvida, pergunta. Vai lá no Reddit perguntar, deixa teus comentários aqui, as suas dúvidas aqui nesse vídeo. Né? Entra nos grupos de Telegram e WhatsApp para você tirar dúvidas. É muito importante que você tenha este contato com a comunidade, mas que você também olhe seus dados históricos para saber o que o teu público está fazendo, né? Então, do mais é isso. Eu acho que assim é um assunto muito importante que a gente tem que falar sobre isso, né? Às vezes eu vejo até em um pouco de tom de piada, mas eu vejo uma certa resistência, né, de fazer um mix de orgânico e pago, mas isso é o que vai definir, né, se você vai ter uma campanha com boa lucratividade ou não. Porque, sendo bem sincero, você pode rodar uma campanha orgânica, uma campanha paga e fazer aquilo ali funcionar e tá tudo certo, né, tranquilo. Só que o que a gente está falando aqui são estratégias que você vai utilizar para obter os melhores resultados possíveis, né, nessa preparação da Black Friday. Então, neste caso em específico, você precisa utilizar todas as estratégias de aquisição de clientes que você conseguir. Beleza? Ficou entendido? Se tiver com qualquer dúvida, como eu disse, deixa teus comentários aqui embaixo desse vídeo para a gente conseguir conversar, tirar suas dúvidas ou talvez até fazer um vídeo explicando melhor, né, se ficou alguma parte que não ficou tão bem entendível assim. Tudo certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.